diga, eu sou 12. Eu sou 12. Quem não achou, diga, eu também vou ser 12. Eu também vou ser 12. Aí. Em nome de Jesus. Eu sou 12. Amém? Amém. Passo a ler. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no então. Chamaram o cego. Tenham coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, rabino, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Agora eu quero, por gentileza, em Marcos 5:25. Amém? A palavra diz assim: havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus, percebendo que lhe havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Pode iniciar se tomar o assento de vocês. Orem comigo e orem também por mim. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eles me colocam diante da Tua presença, Senhor Jesus, ó Pai, e venho, Senhor Jesus, me pedir, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor cresça, ó Pai, e neste momento, ó Pai, que não saia de minha boca, Senhor Jesus, palavras que querem sair de mim, ó Pai, mas que sejam palavras, ó Pai, direcionadas diretamente do Teu plano, Senhor Jesus. Cuida de nossas vidas, Senhor Jesus, coloque anjos, ó Pai, nos guardando, Senhor Jesus. Abra as nossas mentes, abra os nossos corações, ó Pai, para que a Tua palavra, ó Pai, filho, seja cravada em nossos corações, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor Jesus, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E o que o Senhor trouxe ao meu coração com essas duas passagens para falar aos irmãos nessa noite, e a mim também, é referente a oportunidades, né? Nestes dois textos nós vimos duas situações onde cada um deles teve a sua oportunidade, e todos os dias das nossas vidas nós perdemos de fato muitas oportunidades, e às vezes nós nem percebemos que estamos perdendo essas oportunidades. Algumas nós perdemos, às vezes, por falta de interesse, outra por falta de entender
E ainda outra falta que é a nossa força de vontade, sabe aquele nosso esforço? E aí nós perdemos essa oportunidade. A oportunidade, ela é igualzinho um carrinho de corrida. Ela passa às vezes muito rápido. E se nós não estivermos atentos, ela vai passar e você nem vai ver e ela vai embora. E muitas dessas oportunidades não volta de novo. É um caminho só de ida e talvez essa oportunidade você não consiga ter novamente. Então nós temos que estar atentos às oportunidades, porque Deus sabe que existe algumas oportunidades que elas são únicas, que é o momento da virada de chave, e às vezes, infelizmente, nós deixamos essas oportunidades passar. Eu confesso para os irmãos, essa vai ser uma palavra, acho que, não sei como é que vai ser, como é que o Espírito Santo vai usar, mas muito curta, e eu relutei muito para trazer essa palavra. Até a Jo ficou brava comigo ontem, porque ela queria estar, sabe o dia que ela queria estar pertinho? E eu estava lá brigando com o Espírito Santo, querendo mais outra palavra, parece que não. Né? E no fim, a gente brigou à toa, porque eu estou trazendo o que. Não brigamos, tá? Eu e o Espírito Santo brigou à toa, porque no fim eu trouxe a palavra que já estava lá mesmo e não teve o que fazer, não era para mudar. E sobre oportunidades também, nós temos que entender e ter cuidado, porque o Senhor, Ele nos dá muita oportunidade. Só que o inimigo, ele é astuto. E muitas das vezes, ele vai criar algumas oportunidades que parecem ser boas aos olhos para nos ludibriar, para nos enganar. E se nós não estivermos atentos, nós caímos nas oportunidades de Satanás. Isso é algo muito complicado, porque se nós deixarmos que os nossos olhos carnais seja o que nos leva a tomar as decisões de qual oportunidade tomar, a gente cai nas ciladas de Satanás. Lá em Efésios 5:15 diz: tenham cuidado com sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então nós temos que buscar do Senhor a sabedoria para entendermos qual é a nossa oportunidade. E como eu falei, nós só vamos conseguir entender qual oportunidade que nós devemos agarrar se nós estivermos sensíveis ao Espírito Santo. Se nós estivermos sensíveis à voz de Deus e os seus ensinamentos. Somente dessa maneira que nós vamos conseguir distinguir o que é bom e o que é ruim para as nossas vidas. O que é uma oportunidade que vai me fazer alavancar ou o que é uma oportunidade que vai me derrubar. Então nós temos que estar muito sensível. Porque se a gente for olhar, elas ficam assim, ó, praticamente lado a lado, porque o inimigo, ele sabe aquilo que vai agradar o meu e o seu coração também. Ele está ao nosso derredor, ele está nos observando. Por mais que você não fale para ele está aqui, ó, deixa eu ver o que a Renata gosta dele. O que o Jair gosta? Se eu colocar isso daqui na frente dele, ele fica dessa maneira, ele é sujo. Ele é sujo. Satanás, ele vai usar de suas artimanhas para tentar confundir as nossas mentes. Coloca situações que, se nós não prestarmos atenção, nós vamos achar que são boas oportunidades. E agora eu quero falar um pouquinho de algumas oportunidades que nós temos, que às vezes nós deixamos passar. Sabe por quê? Porque a gente fala assim: isso daí é pequenininho, isso daí não vai mudar nada na minha vida, isso daí não vai fazer diferença para mim. Lá no meu serviço a gente está passando, a gente não, né? É outra unidade, lá que é no mesmo campus, uma outra unidade onde eu comecei a trabalhar, quando eu não estou mais, e eles estão vivendo hoje um cenário, vamos dizer, de caos, porque ficou muita coisa atrasada, ficou muita coisa pendente. Eu estava até compartilhando algumas coisas com a Jo, e está uma bagunça, está vindo gente do Brasil inteiro para tentar arrumar aquele lugar, e tem muita gente, e quando o negócio aperta, é muita chefia, tá presidente, vice-presidente, tá todo mundo que você possa imaginar da DHL está naquele lugar ali, todos os nomes que imagina de grande está lá.
E querendo ou não, em meio ao caos, existem muitas oportunidades. E o Senhor tem permitido na minha vida, eu neste momento lá de dificuldade, de ter algumas oportunidades. Eu estava até compartilhando com a Jo, tem um diretor lá que veio para arrumar as coisas, para arrumar a casa, era ele que está tomando conta de arrumar a casa, e ele precisava de alguns trabalhos, de algumas informações, e pela graça do Senhor, do nada apareceu o Sidney e conseguiu, deu uma luz aqui. E aí eu estava dentro da sala do monitoramento, mexendo no meu computador, sentado, tranquilo. Meu supervisor estava lá dentro da operação, rodando, fazendo um monte de volta lá. E esse diretor estava dentro de uma sala com outras pessoas. Meu supervisor me liga e fala assim: Sidney, agora é a hora. Entra naquela sala e mostra o seu serviço. E aí eu comecei a tremer. E ali era uma oportunidade, né? E eu fui lá dentro daquela sala, apresentei. Depois que eu terminei, ele falou assim: é disso que eu precisava. E eu não sabia onde me colocar naquele momento. Mas eu mesmo com medo, eu aproveitei aquela oportunidade. Parece não ser nada. Alguma coisa mudou hoje na minha vida, lá naquele serviço, naquele lugar? Ainda não. Mas eu creio que o cara que veio para resolver o problema, viu em mim uma solução para o problema, tem alguma coisinha plantada ali. Né? E uma coisa, e isso me levou, eu estava ouvindo uma ministração do Thiago Brunet, e ele estava falando sobre Davi, antes de Davi ser rei, antes de Davi tomar posse da sua promessa, ele teve pequenas oportunidades. Antes de se tornar rei, ele teve a oportunidade de tocar a harpa dentro da casa do rei, para que ele pudesse lhe acalmar. Ele teve a oportunidade de enfrentar um gigante, já é uma oportunidade já um pouquinho, né? Só que se a gente for olhar, a gente vai entender que essas foram as melhores oportunidades de Davi. Mas sabe qual? Essas não foram as melhores oportunidades de Davi. Sabe qual foi a melhor oportunidade de Davi? Porque nesse meio tempo, onde ele estava indo lá tocar a harpa e voltava para a casa dele, depois ele ia, matava o gigante e voltava para a casa dele, a melhor oportunidade de Davi foi a que Deus deu de ele pastorear as ovelhas de seu pai. Parece pequena, mas foi a melhor oportunidade de Davi. E ele agarrou e ele fez o seu melhor. Porque a promessa dele era para ele ser rei de Israel. E aonde ele aprendeu a pastorear um povo? Pastoreando as ovelhas de seu pai. Então, às vezes, tem oportunidades que parecem pequenas. Eu só apresentei um pequeno trabalho, mas eu não sei o que isso pode virar depois. Às vezes a gente deixa passar oportunidades porque a gente fala: isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Mas, às vezes, a gente tem que entender que o Senhor ele coloca oportunidades para o nosso aprendizado. Ele vai te dar oportunidades não para que as coisas mudem de uma vez, para que você aprenda, tenha bagagem e tenha conhecimento para quando acontecer a virada na sua vida, você tem bagagem para poder enfrentar aquilo. Glória a Deus. Então nós temos que estar atentos. Se nós não estivermos atentos, nós deixamos a pequena oportunidade de pastorear ovelhas passar. E se ele tivesse deixado passar? Só que nessa noite eu quero falar alguns pontos de oportunidades, sabe aquelas oportunidades vindas de Deus mesmo, diretamente do trono, e como que nós devemos em alguns momentos nos posicionarmos. Me perdoe a fanhice, a gripe quis me pegar um pouquinho, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Para que nós possamos agarrar as oportunidades que Deus coloca nas nossas vidas, nós temos que estar atentos. Marcos 10, 47, que nós lemos aqui agora, quando Bartimeu viu que era Jesus que estava passando por ali, ele já começou a se movimentar, ele já começou dentro dele algo a mudar. Porque diante das nossas vidas a gente se preocupa com tantas coisas à nossa volta e às vezes nós esquecemos do nosso foco, que é Jesus. Às vezes Jesus está passando ao nosso lado, assim, com essa oportunidade aqui nas nossas mãos, assim, e a gente não está atento a ele. E aí ele vai e passa aquela sua oportunidade assim, estendida para a gente, assim, e ele vai e passa. E nós não
fazemos nada, porque a gente está obcecado com as coisas à nossa volta, com as coisas que são palpáveis às nossas mãos, e nós esquecemos por alguns momentos daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele pode e daquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Aleluia. Só que Bartimeu, naquele momento, ele não estava bobeando, não. Ele estava atento. Ele viu que ali era a oportunidade da vida dele. E da mesma forma, como nós lemos lá em Marcos 5, aquela mulher, a palavra vai dizer que ela já vinha sofrendo de hemorragia há 12 anos da vida dela. E a palavra é detalhista em dizer que ela tinha passado por vários médicos da época e nada mudava. Aquela enfermidade roubou tudo o que ela tinha financeiramente. Ela gastou todos os seus recursos para que ela pudesse se curar, mas na verdade o que acontecia com ela é que ela só piorava. Só que quando ela ouviu boatos, ouviu falar de Jesus, ela não perdeu a oportunidade. Ela disse para ela mesma: se eu apenas tocar as vestes de Jesus. Ela entendeu que Jesus era o que iria mudar a vida dela, e ela não poderia deixar perder aquela oportunidade. Aleluia. Sabe o que nós temos que fazer se nós... O que é perder a oportunidade vinda de Deus? Eu não quero. Mas sabe o que nós temos que fazer para que nós não percamos essas oportunidades? Nós temos que estar atentos. Atentos no quê? Nos seus ensinos, nos seus mandamentos, na maneira de agir. E nós temos que a cada dia querer conhecer mais a Deus. E é dessa maneira que nós vamos conseguir alcançar as nossas oportunidades, agarrar as nossas oportunidades. Amém? E não só isso, nós precisamos ter atitude. Não adianta nada eu só ouvir falar, achar que tudo vai mudar, mas não me movimentar, não agir. Bartimeu, ele começa a fazer o quê? A gritar no meio daquele povo. Ele começa a gritar pela misericórdia de Jesus. Foi a maneira que ele achou de chamar a atenção de Jesus. Então ele começa a gritar ali. Bartimeu, ele passou a vida inteira dele pedindo esmola ali naquele caminho onde ele ficava. Mas quando ele teve a oportunidade, ele então começa a gritar. E às vezes nós estamos tão acomodados com a situação, ele já estava lá há muito tempo. Ele podia, para ele, já estou aqui mesmo. Mas não, ele não ficou acomodado, né? Tem muitas situações na nossa vida que nós temos que deixar o comodismo de lado. O que nós temos que fazer, na verdade, é nos movimentar, é chamar a atenção de Jesus, é chamar a atenção de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. De nada adiantaria se ele apenas ouvisse a fama de Jesus. Falando daquela mulher que sofria de hemorragia, ela disse para si mesma: se eu apenas tocar, eu receberei o meu milagre. E se ela não tivesse tomado a atitude de ir até Jesus? Ela teria continuado da maneira que ela estava. E essa parte dessa mulher que sofria de hemorragia, a palavra foi bem clara em dizer o quão debilitada ela estava. Então imagine a dificuldade que foi para aquela mulher, porque todas as passagens que nós vemos, Jesus ele estava sempre cercado de muita gente. Então ela teve que se esforçar, ela teve que tirar tudo de si para conseguir chegar até Jesus. Ela teve que passar no meio da multidão para que ela pudesse conseguir alcançar o seu milagre. A fé gera atitudes e vence barreiras. A fé se revela na ação, porque Tiago 2,17, a fé sem obra, ela é morta.
Você quer aproveitar as oportunidades que Deus te dá? Amém. Então, ouça a Deus e faça o que Ele te disse. Glória a Deus. É simples. Ouça a Deus e faça o que Ele disse. Nós temos que ter atitude. E se te falta coragem, é só pedir. O Senhor, Ele vai te dar essa coragem. Amém? Peça a Deus. Aleluia, Jesus. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a confiar em Deus. No versículo 48 da passagem do Bartimeu, vai dizer que muitos daquela multidão repreendia ele para que ele parasse de gritar. Ei, fica quieto, para de gritar, você está atrapalhando o mestre. Para com essa gritaria. Isso foi o que a multidão falou para ele. Mas o que ele fez nesse momento? A palavra diz para nós, ele gritou cada vez mais alto. Nossa confiança não tem que estar nas pessoas. Nossa confiança tem que estar em Deus. Amém. Se a confiança de Bartimeu estivesse na multidão, ele teria cessado a sua voz. E ele não teria chamado a atenção de Jesus para a vida dele. Então nós não temos que dar ouvidos às vozes que vêm nos tirar do caminho, nos tirar do propósito da vida, da nossa vida, do propósito que Deus colocou para as nossas vidas. Mas Bartimeu, ele ignorou a voz da multidão e confiou no poder de Jesus. Aleluia. E se nós queremos viver o melhor do que Deus tem para as nossas vidas, usufruindo das oportunidades que Deus nos dá, nós temos que aprender a confiar no Senhor. Nós temos que aprender a viver pela fé em Deus. Como está a sua fé hoje? Como está a nossa fé em Deus hoje? Nós temos confiado verdadeiramente no poder de Deus? Como nós temos em nosso dia a dia? Como nós estamos? Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, tomou a sua atitude e foi firme no propósito até que ela recebesse a bênção. Aleluia. Ao tocar em Jesus, foi imediatamente curada. E aí neste momento Jesus pergunta no meio da multidão: ei, quem me tocou? E os seus discípulos disseram: mestre, muita gente está te tocando. Só que naquele momento Jesus sentiu que aquele toque foi diferente. O toque daquela mulher foi um toque diferente. E sabe por que ele foi diferente? Porque foi um toque de fé. Com fé. Daquela mulher foi um toque de fé. De Bartimeu foi um grito de fé atraindo Jesus. E o que tem sido a sua atitude, a minha atitude, para mostrar a Deus o quanto nós confiamos em Deus? Qual está sendo a nossa movimentação? Qual está sendo o nosso agir para dizer: ei Deus, eu confio em Ti. Se for necessário, saia no meio da multidão, toque Jesus. Se for necessário, grite, mas expresse a sua fé a Deus. E Ele vai estar atento, com os ouvidos atentos ao seu clamor. Aleluia. Mas se nós ficarmos acomodados, se nós ficarmos no nosso cantinho e deixar como está, nada vai mudar. Nós temos que tomar atitude. E quantas vezes nós perdemos oportunidades por confiar em pessoas ao invés de confiar em Deus? Nós temos que ficar muito atentos, queridos, muito atentos aonde nós estamos, no meio em que nós estamos andando, a mesa em que nós estamos nos assentando, porque Deus, Ele vai dar várias oportunidades para quê? Para que tenhamos uma vida abundante. Aleluia. Tudo
o Senhor trouxe ao meu coração foi simplesmente para um propósito, para fazer uma pergunta: o que você tem feito com as oportunidades que Deus entrega nas suas mãos? Nós vivemos em um ministério lindo, que nos dá inúmeras oportunidades. Muitas oportunidades. Nós temos a oportunidade de cultuar o Senhor nas casas. Você tem aproveitado essa oportunidade? O Senhor, Ele nos dá a oportunidade de cultuá-lo em redes. Você tem ido às redes? Aos encontros. O Senhor tem a oportunidade de você aprender da palavra dele com a escola de líderes. Você tem aproveitado essa oportunidade? São oportunidades riquíssimas. E amados, nós temos que colocar prioridades. Sabe por quê? Lembra quando eu falei que ele me chamou dentro da sala naquele dia? Que aquele diretor me chamou na sala naquele dia? Era na terça-feira. Eu mandei mensagem para a Josene. Falei: amor, eu acho que eu vou ter que cancelar a célula. Porque ele quer que eu faça alguma coisa aqui, eu preciso apresentar, e vai precisar apresentar no dia seguinte, lá para a operação, e eu vou ter que esticar o tempo aqui. E lembra quando eu falei que Satanás usa das artimanhas para nos confundir, para nos tirar do propósito? E eu quase caí na cilada de Satanás. Porque por mais que nós tenhamos oportunidades, nós temos que priorizar o reino. Nenhuma oportunidade que se faça colocar acima das coisas de Deus é uma oportunidade vinda de Deus. E eu relutei naquele dia e eu ia ficar. Mas lá no finalzinho eu falei: não, eu vou para a célula. Aí eu falei para os meninos: vou dar uma atrasadinha, eu vou para a célula. Resumindo, o cara nem ficou lá naquele dia, ele teve que ir embora. Se eu tivesse ficado lá cancelado a minha célula, eu só ia ter cancelado a célula. E aí, por que eu estou falando isso daqui? Porque eu estou falando que o nosso ministério, ele dá muitas oportunidades. E eu tenho um amor por este menino aqui, que eu vou te falar que não tem como eu expressar. E ele tem aproveitado todas as oportunidades que Deus tem dado para ele. Glória a Deus. Às vezes eu esqueço de mandar a prosperidade para ele. Ele manda uma prosperidade para mim. Ele me cobra. E nesse dia, ele agarrou a oportunidade. No dia que eu falei que talvez eu iria faltar, ele fez a prosperidade. Pois a prosperidade tinha tema. A prosperidade tinha começo, meio e fim. E a prosperidade tinha até louvor, tema. E eu falei: meu Deus, e se eu tivesse naquele momento trocado uma oportunidade de estar na casa de Deus por uma oportunidade que Satanás talvez estava querendo me confundir. E eu ia perder a oportunidade e eu ia fazer ele perder a oportunidade. Então veja como isso é um tema delicado. E o Senhor me trouxe nesta noite, por isso que eu relutei tanto, porque o Senhor pediu para que eu fizesse essa pergunta: o que você tem feito com as oportunidades que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido o seu mover? O que você tem feito? Tem se escondido ou você tem gritado e corrido no meio da multidão para alcançar o seu milagre? Porque nós só vamos conseguir alcançar a transformação dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, com a nossa família, o que for, qualquer área, se nós nos movimentarmos. Aleluia. E o Senhor trouxe muito forte no meu coração e eu falei: Deus, eu não quero levar essa palavra. Vai levar. Glória a Deus. E vai levar, porque isso falou muito ao meu coração. Isso me ensina muito. E eu peço muito a Deus que você tenha recebido essa palavra. Aleluia. Porque foi essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Aleluia, Deus. Aproveite as oportunidades que Deus coloca na sua vida. Glória a Deus. Em momento nenhum abaixe a guarda. Guarda altíssima. Aleluia, Deus. Atentos naquilo que o Senhor tem nos ensinado e tem nos direcionado. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Graças a Deus. Vou fazer uma breve oração, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, meu Pai querido, clamamos a Ti, Senhor Jesus, meu Pai querido, para te agradecer, ó Pai, por mais essa palavra, Senhor Jesus, te agradecer por este ensinamento, Senhor Jesus, ó Pai,
Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel nas nossas vidas, Senhor Jesus, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, querido, clamo a Ti, Senhor Jesus, e dê um chacoalhão nas nossas vidas, Senhor Jesus, para que nós possamos despertar para Ti, Senhor Jesus. Que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais, ó Pai, e começar a enxergar, ó Pai, aquilo que o Senhor tem colocado, ó Pai, nas nossas vidas, Senhor Jesus. Ó Pai, aquilo que o Senhor tem colocado, ó Pai, na nossa frente, Senhor Jesus. Que nós possamos enxergar, ó Pai, que toda escama que tiver no olho, ó Pai, que neste momento venha cair, Senhor Jesus. Que os nossos corações, ó Pai, que as nossas mentes, ó Pai, que estejam abertas, ó Pai, para a Tua palavra, Senhor Jesus, ó Pai. Que possamos, Senhor Jesus, ensinar, ó Pai, aqueles que necessitam, ó Pai, que também ouvir da Tua palavra, Senhor Jesus. Quando o Senhor nos der a oportunidade, ó Pai, de ministrar a Tua palavra, Senhor Jesus. Quando o Senhor nos der a oportunidade, ó Pai, de pregar, ó Pai, o Teu amor, Senhor Jesus, por aí afora, Senhor Jesus. Que nós, ó Pai querido, sentimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, dentro do nosso coração, ó Pai. E que nós possamos cumprir o Teu índice, Senhor Jesus, ó Pai. E eu te peço com ousadia, Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor vai dando oportunidades, ó Pai. Oportunidades de espalhar a Tua palavra, Senhor Jesus. De ensinar, ó Pai, os Teus mandamentos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. E amém. Amém.